Bom dia, amigo querido, você que medita nesse momento comigo. Eu sei que ouvimos tantas vozes, mas a voz de Deus é inconfundível, ela é única. Escuta, pois, com o coração, com calma, com gratidão, pois ela alimenta, enriquece e eleva-nos a conhecê-lo mais e melhor. Então, o convite hoje é para que possamos ir juntos nessa meditação com uma palavra preciosa sobre a própria experiência de Paulo com o Evangelho e com a caminhada com Cristo. Nossa reflexão hoje está em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17, que nos diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O texto vai falar que Paulo estava diante de uma grande dificuldade. Ele chega em Troade para pregar o evangelho, mas quando está ali, sozinho, não encontra Tito, ele então não tem alegria nem tranquilidade para ficar sozinho pregando a palavra e ele toma uma atitude, creio que guiado pelo Espírito de Deus, e ele então parte para a Macedônia. Depois disso, Paulo então, como que deixando de lado toda angústia, toda tristeza, toda aflição, sem uma explicação sequer, ele salta do lamaçal do desânimo, da dificuldade, e feito um pássaro, sobe às alturas da alegria. Eleva-se como a águia e olha o vale abaixo com altivo desprezo. E Paulo, então, vai usar agora essa figura, essa imagem dos triunfais desfiles dos conquistadores romanos. Eu achei aqui uma nota muito interessante na Bíblia da Mulher, que vai nos dizer assim: a figura usada por Paulo de uma parada triunfal era baseada no cortejo de vitória romana, no qual os prisioneiros inimigos eram forçados a marchar para recompensar o general conquistador. Deus, através de Cristo, venceu seus inimigos. Paulo, que anteriormente era inimigo de Deus, agora tornou-se cativo de Cristo, sendo conduzido em triunfo. No desfile romano, o incenso era queimado. Paulo comparou esse aroma ao conhecimento de Cristo, difundido como uma fragrância por meio daqueles a quem Cristo conquistou. Ao voltar para casa, depois de suas vitórias gloriosas, aqui ainda falando sobre essa imagem dos triunfais desfiles dos conquistadores romanos, eles exibiam seus cativos pelas ruas da capital. Incensórios de ambos os lados da marcha enchiam o ar de bom perfume. Paulo retrata o Senhor marchando como conquistador de Troade e da Macedônia, e a si mesmo como participante do cortejo. Onde quer que o Senhor vá por intermédio de seus servos, ali há vitória. O bom perfume do conhecimento de Cristo é espalhado pelo apóstolo em toda parte. No desfile triunfal ao qual Paulo se refere, o perfume de incenso simbolizava
não apenas a gloriosa vitória dos conquistadores, mas também a morte dos cativos. Assim, o apóstolo observa que a pregação do Evangelho tem efeito duplo. Indica uma coisa para os que são salvos e outra bem diferente para os que se perdem. Para aqueles que aceitam o Evangelho, ele é a promessa de um futuro glorioso. Para os outros, é o agouro da morte. Deus é glorificado de qualquer modo, pois para ele é o bom perfume da graça em um caso e da justiça no outro. Quando o texto nos diz que podemos ser para Deus o bom perfume de Cristo, isso significa que devemos viver a fim de trazer à memória de Deus aquilo que Jesus fez aqui na terra. É como se, ao nos observar cada dia, Deus visse Jesus em nós e fosse lembrado, falando em termos humanos, da bendita vida entregue como oferta e sacrifício a Deus para produzir um aroma agradável. O versículo 16 desse texto, ele vai fazer uma pergunta. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? A resposta a essa pergunta vem no próprio versículo 17. Fica mais claro, nós somos. Quem é suficiente para estas coisas? Nós somos porque não estamos mercadejando a palavra de Deus, como Paulo vai dizer. A palavra de Deus nós não pregamos visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. É preciso, contudo, entender essa afirmação em associação ao que Paulo afirma que a sua suficiência vem de Deus. É uma referência aos mestres judaizantes que desejavam afastar os coríntios do apóstolo. Como eram esses indivíduos? Paulo diz que eles mercadejavam, mascateavam ou negociavam a palavra de Deus, motivados por interesses mercenários. Paulo então vai dizer que ele estava capacitado e que nós precisamos estar capacitados para continuar oferecendo esse perfume, esse sacrifício que exala a vida de Cristo em nós. Eu estive pregando sobre que Cristo vive em nós e que nós estamos crucificados com Ele, e é dessa forma que esse bom perfume vai aparecer na nossa vida, no nosso dia, nas nossas ações, na forma como nós nos relacionamos e pregamos a palavra de Deus e levamos vida às pessoas que a ouvem e que buscam a Deus através da influência que nós exercemos, falando e vivendo dessa glória que é a vida de Cristo em nós. Onde quer que você esteja nesse instante, eu espero que esse bom perfume possa estar enchendo as suas narinas, o seu coração, a sua mente, porque é a vida de Cristo que traz vida para mim, para você e para nós, que o Senhor deseja trazer hoje vida pelo seu eterno poder e pela palavra que temos anunciado, como eu estou fazendo nesse momento. Eu espero que a reflexão que nos aproxima de Deus seja também para tornar a nossa vida muito mais perfumada e levando perfume de vida àqueles que possam, sim, chegar até Cristo. É a reflexão de hoje e que Deus nos abençoe. Receba um grande abraço da pastora Betinha e as orações do povo de Deus em nome de Jesus. Amém.